is the Dread Pirate. Diga, meus nêutrons, pessoal, esse é o podcast do Geek Area, um espaço para a troca de conhecimento do universo geek e tudo mais ligado à tecnologia e entretenimento. Eu sou o William Alexandre. Eu sou Anderson Oliveira. E eu sou o Igor Marques. Sim, pessoal, é verdade. Donald Trump ele perdeu a eleição. E agora, quais serão, ou o que esperamos que serão os novos rumos da política internacional brasileira? Estaremos isolados? Hoje a gente vai praticamente ter uma aula com o Igor aí, que ele disse que não, hoje eu participo, nem que seja de cabeça para baixo, mas hoje eu participo. Que é isso. Aula não, né? Mas vamos destilar nosso veneno. Ok. Eu vou logo deixando claro que eu pensei de todas as formas para falar aqui e não ser perseguidor a ninguém, certo? Mas não teve jeito, então quem não gostar, quem achar que aqui vai ser só ataque ao presidente atual do país por causa das posturas dele, está correto. Não ouço. Pois é, tenho certeza disso. Vai ter muita raiva da gente, porque não tem como, infelizmente. Então, assim, eu vou dar logo um spoiler. Se você acha que não vai ter ataque ao Bolsonaro, pode cancelar esse podcast e ir pro próximo episódio, que eu vou falar sobre anime. Então, isso aqui, me desculpem. Não tem como, infelizmente. Eles não passarão. Primeiro ponto é o seguinte, já que a gente vai falar sobre o resultado das eleições, vamos entender como ocorreram as eleições lá e por que foi tão complicado, né? Não precisa ter aquela aula toda, mas explanar sobre isso acho que é interessante, que muita gente não sabe como é o processo, né, eleitoral por lá. Então acho que era bom a gente começar por isso. Tem que ser como o Vitor Campos disse, tem que ser jornalismo culposo, aquele que informa sem intenção de informar. Primeiro ponto da pauta. Biden ganhou? Oficialmente não. Em nenhum estado, porque até agora nenhum estado não entregou o resultado oficial. Pasmem, né? Eles são primeiro lugar em várias tecnologias, menos na eleitoral. Isso aí fica para os tupiniquins. Até agora, vários estados têm 100% de apuração, mas eles ainda não homologaram o resultado. Ou seja, a eleição, a rigor, lá ainda está em aberto. Tá vendo com o negócio troncho. Para você ver, né? E essa questão do voto colegiado americano foi tipo uma barganha entre os confederados e a galera de Lincoln lá para poder chegar ao armistício, né? Porque muitos estados que eram escravistas, que por incrível que pareça, naquele tempo a dominância do Sul era democrata. Aí houve uma inversão de papéis, até ideologicamente, entre os partidos. Os democratas viraram mais liberais e os republicanos mais reaças. E a maioria é reaça e não conservador. Isso. E existe uma diferença enorme, um abismal. E isso, inclusive, em relação a intelecto. Já começa a atacar. Pois é. Vamos lá. Justamente. Pronto. Bolsonaro mesmo ele não é conservador. Vamos logo, começando logo. Ele não é conservador. Ele não sabe nem o que é conservadorismo, primeiramente. E esse papo de que é conservador dos costumes e liberal na economia, isso não existe. Isso é uma invenção tosca desses... Vamos enganar quem é tolo. Desses reais. Primeiramente, um conservador que casou 3 vezes, que se locupleta, que vive a vida inteira ganhando tudo que tem do Estado, tanto na área militar, que só foi 15 anos só a carreira dele como oficial, que é pífia, né? E foi um acordão também para ele ir para a reserva, ou era isso, ou era pegar uma pena e mais de 30 na vida política, um cara desse não é conservador em canto nenhum, porque ele nunca exerceu nada privado. Mas aí, voltando pra lá, realmente lá também não tem. Os republicanos existem, né? Na verdade, existem, porque... Boa parte dos caciques republicanos, eles são
eles são conservadores mesmo, mas também Isso. o conservadorismo não é só a questão da postura pessoal do cara também, tem justamente os preceitos tem os preceitos de seguir sempre a legalidade da coisa, a estrutura estatal, as mudanças tem que vir negociada de baixo para cima, tem que ser uma coisa bem a conta gotas, para não haver mudanças drásticas, essas coisas é muito amplo. Os grandes caciques, né, podemos dizer assim, republicanos, os antigões mesmo, muitos já não estavam apoiando Donald Trump. Não, Não gostavam a maioria da é postura inimigo, dele. a maioria é Isso. inimigo declarado dele. Exatamente. Então ele já não trazia as raízes, certo, que os republicanos defendem há muito. E ele já não estava tendo esse apoio. Então era notório que ele não ia ganhar essa eleição. Não só os reacionários não conseguiriam dar isso para ele. Não, porque era um governo de minoria. Era um governo de minoria, né? Ele surgiu, como diz os pensadores sociopolíticos alemães, ele surgiu no Zeitgeist da hora, né? No espírito do tempo. Ele foi trazido à tona. Não, ele não conquistou o Corra. Foi meio que... Foi o que aconteceu aqui com o Bolsonaro, né? Até uma passagem de um livro, se eu não me engano, é de Euclides da Cunha, se eu não me engano, ele se referindo a Marechal Deodoro da Fonseca, né? Diz que ele ascendeu não pelas suas qualidades, mas pelo o entorno dele que se degrediu. Então, aí você não cresce, que o mundo afunda tanto que você justamente. Aí as ideias dele chegou a um ponto que, para uma minoria parte, mais uma parte que conseguiu levar aquela pessoa ao poder, deu sentido, tá ligado? As ideias, mesmo que extremas, mesmo que, assim, quase que impossível de acontecer, é uma conjunção de fatores, né, que levou o cara ao poder, né? Não por qualidade nenhuma, não por competência, não por nada. Ele foi só o espírito do tempo mesmo. Uma vítima de uma oportunidade desnecessária, digamos assim. Mas assim, aí voltando lá, o processo de votação, para todo mundo entender, porque você já explicou que ainda não está computado, mas não está oficializado. Mas e o processo de votação? A questão dos delegados. Aí, justamente, essa questão dos delegados, como é dividido a quantidade de delegados por estado, até os maiores analistas americanos não sabem, não sabem explicar exatamente o porquê disso. Porque se fosse pelo coeficiente eleitoral ou pelo percentual da população, a Califórnia só teria a quantidade, e olha que é o estado que mais tem delegados, não teria só a quantidade de delegados que tem, né? E outros países pequenos têm uma relevância maior, tipo, como se diz, um voto do Wisconsin vale por 4 votos de Nova York, porque lá eles elegem mais delegados, corra assim meio sem cabimento, né? Porque a população é pequena, aí foi justamente foi o que surgiu nas negociações para o fim da Guerra de Secessão, né? Que o povo aqui conhece como a Guerra Civil Americana. Aí, e a ideia também foi para essa questão dos delegados, né? De ser eleito pelos delegados, foi para evitar, para proteger a democracia do povo. Para evitar que aparecessem líderes populistas que enganassem o povo e acabou acontecendo, né? Errou! A ideia inicial era essa e serviu por um bom tempo, né? Mas já se mostrou que é um modelo totalmente falido, né? Mas a intenção era essa, né? A margem de falha tá dentro ainda, né? Não teve menos. Nem tanto, se o cabo for... um cara que é muito endeusado, assim, até pelos esses neo-direitistas aqui, que não é direitista, que a gente sabe nem também. Neoconservadores, né? É uma palavra assim, estranha, né? Neoconservador. Mais um conceito brasileiro, né? A galera aqui deusa Reagan. O Reagan era um paspalho, cara. O cara, ele discursava da mesma forma que ele atuava em Hollywood. Ele pregava as falas no chão e ficava olhando para baixo para poder ir se lembrando, entendeu? Ele não conseguia, no tempo ele já era ator, ele não conseguia decorar. Aí, nos sets de filmagem era cheio de trechos das falas. Aí, o que ocorreu no tempo de Reagan foi que
a força do Partido Republicano no Congresso era muito forte. E existe uma coalizão e nomes de muita competência lá, que foi o que aconteceu praticamente nos 2 primeiros anos de Trump, né? Enquanto o Trump dava as tuitadas dele, arrumava confusão com Deus e o mundo, Paul Ryan, que era o presidente da Câmara, no tempo que os republicanos tinham, no tempo, logo quando o Trump assumiu, ele assumiu com a maioria no Senado e na Câmara. Paul Ryan era o presidente da Câmara e era o presidente do Partido Republicano. E era um político até certo ponto jovem, ele tinha 52, era 54 anos, alguma coisa assim. Cara, toda a pauta positiva para eles, né? Que para o mundo não foi positiva. Toda a pauta positiva para eles, de questão de liberação de armamento, é o que está acontecendo aqui, de tóxicos para defensivos agrícolas, feito eles dizem, né? Os agrotóxicos. Como já falaram, a boiada tava passando. Tudo foi ele. Enquanto Trump fazia bagunça, o cara tocava a pauta para frente, a pauta de interesse do Partido Republicano, né? A eleição nos Estados Unidos também é 2 anos, só que lá, na eleição para presidente, é elegido metade do Senado e metade da Câmara, e 2 anos depois é elegida a outra metade, né? Só do Congresso, né? Aí, quando foi em 2018, teve a eleição congressual lá, o Partido Republicano perdeu a maioria, os democratas assumiram. Paul Ryan já tinha feito o que tinha de fazer, foi o cara fez um político novo. O que é que se imagina que ele vai fazer? Se for pensar pelos políticos brasileiros, vai morrer no poder, né? Não, ele se aposentou, cara. Ele se aposentou. Vem de 60 anos, ele fez o dele, deve ter ganho o dele também e zarpou da coisa pública. Aí foi daí que começou a derrocada de Trump. Quando você pega e ajuda a aprovar todo um setor de armamento para uma população que é armamentista, certo? Você no mínimo, tem muito dinheiro jogado por trás com as fábricas para você ganhar com aquilo. Isso é. Não é nem as fábricas. Lá existe a Associação Nacional do Rifle, que é o maior lobby que tem nos Estados Unidos. Até Trump assumir, lá os Estados Unidos tem 328 milhões de habitantes. Lá tinha quase 400 milhões de armas registradas, viu? Registradas. Esse número triplicou, cara. Aí você acha o quê, cara? Quem é que saiu ganhando? Ó, empresa de segurança privada com contrato com as Forças Armadas apareceu ao monte. Para quem não sabe, empresa de segurança privada com contrato com as Forças Armadas são os caras que vão no meio da guerra fazer o trabalho sujo. E os caras que chegam, foi os caras que acharam Saddam Hussein no buraco. É os caras que fazem as chamadas lá Black Ops, né? Black Ops é as operações negras, né? Que não tem resiste, não fica resiste nem na CIA. Aí pronto, aí isso aí foi... Ô Igor e Anderson, assim, como a gente tá falando sobre questão de Forças Armadas, tal, de armamento, aí eu tava pensando hoje, conversando com um colega meu no trabalho, eu tava pensando hoje, nesse isolamento agora que, eu falo assim, a gente que ainda é brasileiro, né, que o governo conseguiu fazer agora, então assim, o mundo todo parabenizando o presidente eleito, que ainda vai ser oficializado e tal, até Netanyahu mesmo, que é um como é que se diz, um apoiador de Trump lá em Israel, que teve a questão da mudança da embaixada. Ou seja, até os mais fiéis já acordaram e disseram assim, não, peraí, eu tenho interesse com o Estado, certo? Então não é com a pessoa, rei morto, rei posto. Então eu tava pensando, como é que fica a questão da base de Alcântara? Porque o contrato, o governo brasileiro cedeu o espaço para o usufruto americano. E vai ficar como? Vai ficar o inimigo, o desafeto de Bolsonaro, Biden, utilizando a base de Alcântara. Eu acho que ele vai pegar, se Biden tentar, que Biden já se mostrou aberto, né, inclusive a isso, ao diálogo e começar do zero com ele, mas assim, ele é meio atabacado, que é a palavra mais leve que eu encontro agora para o momento, e isso não vai gerar um bom acordo. Ele pode sim revogar a qualquer momento, porque, enfim, né, ele demite todo mundo que ele não concorda com ele,
Ninguém pode aparecer mais com ele, é capaz dele querer demitir Biden, já que Biden tá aparecendo mais do que ele. E eu acho que isso é um capítulo estranho. É um capítulo que a gente tem que torcer para que dê certo. Ele já tem 2 pessoas até agora, líderes, né, mundiais, que estão com a palhaçada de não reconhecerem o Biden, embora, como o Igor falou no começo, não seja oficializado, mas não tem muito que a gente questionar, né, da legalidade. Não, o resultado é incontestável. O negócio Exato. também lá é que foi a maior participação popular em voto da história. E ele teve mais votos que Obama, então vamos pro Obama também. E a maior quantidade de votos postais também, né? Que aí dificulta também, o nego conta lá na mão, cara. Aí é complicado, né? O nego conta na mão, e depois que conta na mão, que valida as cédulas, é que bota numa máquina pra máquina ir contando um por um e validando, cara. Não assim, tem. Pra que a máquina então, né, bicho? Aí só o presidente do nosso país e o famoso Putin. Não, do México também não, até agora não reconheceu, e nem o gordinho sem vergonha lá da Coreia do Norte. Ah, mas ali... ali é chapa de Trump, né? Agora Trump, o sonho de Trump era ser Kim Jong-un, né? Só que na América. Só que você olha assim, vê as peças, certo? Putin, o asiático aí, que eu não sei falar o nome dele. O Putin, o da China, Xi Jinping, é óbvio que ele não vai porque eles estão em franca guerra comercial, né? Exato. Aí, quanto mais caos tiver nos Estados Unidos, melhor pra China, né? Melhor pra China. E o do México é um Trump na polaridade reversa, né? Um Trump de extrema esquerda. O velho lá é doido de pedra também. Aí pronto. Então você pega ó a qualidade das pessoas, dos presidentes ou dos governantes no geral, que não estão apoiando, certo? A decisão do povo norte-americano que influencia para o resto do mundo, queira ou não queira. E Putin não tinha como apoiar também, não, que Trump também é cria de Putin, né, cara? Sim. Outro fator de Trump ter perdido as eleições é que não se ouviu falar de interferência de hacker russo na eleição esse ano, né? O peão já cumpriu com a função dele. Aí a primeira jogada que você faz no xadrez, você pode pular o peão 2 casas, né? Aí as 2 casas foram 4 anos, os 4 anos de Trump, ele cumpriu com a função dele, aí pode pular mais uma casa e se vir lá pra morrer. Ele já cumpriu com o papel dele. Putin ele não é mais uma peça válida para Putin. E assim, vai ter muita... Pode ser que aconteça, eu acredito que pode ser que aconteça muito facilmente essa questão da negação, certo? Da negativa do presidente de uma coisa que ele já cedeu. Ele consegue fazer isso com uma facilidade extrema. Embora que eu também não concordasse, entendeu? Assim, eu acho que foi um acordo muito bom para os americanos e não tão legal com a gente. Como tudo, desde o começo do governo de Trump. Peraí, Trump, e uma coisa, Trump não mentiu. O lema dele era America First. Exato. Eu não sei da onde o tapado do Bolsonaro achou que ele ia fazer algum acordo favorável para o Brasil. E, infelizmente, no que tange a base de Alcântara, o acordo tá assinado, é um acordo entre estados, é um acordo bilateral, é um acordo entre estados. Não pode voltar atrás até o final do prazo, porque até nenhuma das partes não tomou atitude nenhuma que vislumbre prejudicar a quebra de outro contrato, país. né? A quebra de contrato. Não. Os Estados Unidos está com área americana maior do que todas as embaixadas e consulados americanos juntos num canto só, onde pode trabalhar para desenvolver tecnologia e desenvolver espionagem, cara. Desenvolver espionagem. Isso não gera muito além do que eles já fazem aqui há muito tempo, não, também. Pois é. Vamos lembrar de uma coisa. Biden ganhou? Ótimo. Pode ser que simbolize uma mudança positiva e o que começou também há 2 anos atrás nas eleições europeias, a ruína dessa neo-extrema direita, esses nazifascistas, que é o que são. Mas também
ninguém pensa que ele vai amansar ou avalizar, não, porque uma coisa, os democratas são mais do que os republicanos. São muito mais protecionistas que os republicanos. Os republicanos, no pensamento do republicano, no pensamento conservador, os conservadores primam muito pelo livre mercado. E o livre mercado, além de ser só o mercado de ativos financeiros, é o livre mercado de comércio comum e global. Para eles é bom, porque eles são os maiores vendedores do mundo, mas também são grandes compradores. Exato, Então, ótimos consumidores. Eles só são deficitários com a China. Por isso também dessa guerra de Trump com a China, que Trump levantou essa bandeira achando que poderia ganhar, achando que faria história por esse meio. Porque o pensamento dele é raso demais, né? Ele é pequeno demais, né? Ele se acha um líder. Ele se acha um cara bem sucedido, porque ele é psicopata, né? Ele vende uma ilusão e ele mesmo acredita na ilusão que ele criou. Mas o cara que fundou 22 empresas, das 22 quebrou 17, e um cara desse não é bem sucedido em nada que fez na vida. E só se manteve multimilionário, que já foi bilionário e não é também, comprovou-se que não é há mais de uma década, porque ele simplesmente sonegou imposto por 10 anos. E um dos problemas dele tá lá batendo o pé, que não se fala, não sei por que não se fala em canto nenhum, uma das questões que ele está batendo o pé e se segurando para não sair, é ele, como um bom barganhador, ele quer barganhar um perdão presidencial, cara. Senão ele pode ir pra cadeia, porque sonegação de imposto nos Estados Unidos dá cadeia, cara. Já teve, eu acho, de cinema, cantor, atleta, tudo indo pro Chilindró. Vai preso. Dinheiro vale muito lá. O Will Smith foi pro Chilindró e ficou quebrado. O Will Smith só foi criado a série Fresh Prince of Bel-Air porque o Will Smith e Jay estavam quebrados. Os caras estavam aceitando tudo, tá ligado? Eu queria deixar um ponto aqui para as pessoas, nossos ouvintes, que os que forem de extrema direita provavelmente já desligaram esse podcast, mas se você tem um pouco de inteligência, e continua aqui, dá uma explicação da diferença, certo, do que é um democrata lá e um extrema esquerda aqui, que o povo tá achando que é isso, porque obviamente Trump, né, em seus discursos, e Bolsonaro em seus latidos aqui, espalharam isso. E não tem nada a ver. Simplesmente não tem nada a ver um com o outro. Se o extremo esquerda aqui fosse que nem o democrata lá, a gente tava muito bem, viu, velho? Muito bem mesmo. Nem tanto, mas estaria melhor, né? Não, assim, perfeitos nunca vamos estar, né? Como uma colônia, que os Estados Unidos foi colônia, da mesma forma que nós fomos, a estrutura política e representativa americana, eles tentaram espelhar os Torens e os Whigs, que são a base da política inglesa, né? Foi de onde apareceram os trabalhistas e os conservadores lá na Inglaterra. Lá também é duas forças que se declaram. Tem também os partidos danicos, os partidos independentes e outras ideologias, tudo lá. Mas da mesma forma que nos Estados Unidos também tem, ninguém sabe. Lá existe nos Estados Unidos também partidos independentes. Agora não conseguem representatividade, né? No Congresso aí não aparece. Lá na Inglaterra, os trabalhistas são os liberais e os conservadores são os conservadores. E lá nos Estados Unidos tentaram replicar os mesmos moldes. Os republicanos são os conservadores e os democratas são liberais. Ou seja, nunca existiu esquerda nem socialismo na Inglaterra e do mesmo jeito nos Estados Unidos. Com espaço, não. Dentro do Partido Republicano existe a galera do Tea Party, que são extrema-direita, e dentro do Partido Democrata existe alguns de esquerda e alguns com pensamento socialista, como um grande filósofo e teórico político que é, como é o nome dele? Que é um amigo e um dos mentores de Bernie Sanders, Noam Chomsky, é um dos maiores fundamentadores do pensamento socialista americano e muito amigo dessa galera e assim, frequentador do Partido Democrata, mas também nunca tiveram muito espaço, né? Nessas duas últimas eleições até que Bernie Sanders conseguiu um bom espaço, mas não, ele é meio um self-discurso humano, quando chega na reta final das primárias ele se desmancha. Aí essa daqui achar que o Partido Democrata americano
é de esquerda. Não, É uma piada, cara. Isso aí é uma falta de conhecimento incrível, bicho. eu acho interessante demais. Que você alegar que esses esquerdistas estão acabando com tudo mesmo. Nossa. Pra você ver, vamos ver o esquerdista que ganhou nos Estados Unidos. Feito o pessoal daqui fala, Joe Biden. Joe Biden, qual é a relação pitoresca de Joe Biden aqui com o Brasil? Quando estourou a bomba de Edward Snowden, do Wikileaks, das espionagens do chefe de Estado e tudo mais, que descobriu que Angela Merkel, que Dilma foi grampeada pela NSA, e olha que Snowden nem funcionário e olha que Snowden não era nem funcionário da NSA. Snowden era de uma empresa terceirizada de análise de dados. Ele era um analista de uma empresa terceirizada que prestava serviço para a NSA, viu? O cara teve acesso a tudo que era de espionagem lá. Aí, onde é que o Biden entra nessa história? Lá nos Estados Unidos, o vice-presidente, ele é o presidente do Senado. E Biden, além de ser o presidente do Senado, ele era também o presidente da Comissão de Relações Internacionais. Porque ele sempre foi um cara muito habilidoso com a diplomacia, mesmo sem ser um diplomata de carreira. Obama representou também a mudança e tudo mais, tinha ideias, é um dos caras que melhor discurso que eu vi na minha vida, que o cara fica, eu falando particularmente, sempre fiquei emocionado e arrepiado com o discurso dele. Mas como administrador, ele foi fraquíssimo. É tanto que apareceu um Trump, né? Se o governo dele tivesse sido forte, se ele tivesse renovado mesmo o país, não teria aparecido um Trump, né? Só existia um Trump também porque o governo de Obama foi muito fraco. Qual foi Obama teve medo de visitar a Alemanha, de visitar o Brasil, de querer se retratar, de fazer um meia-culpa. Quem foi que tomou as rédeas? Biden. O que foi que Biden fez? Veio aqui no Brasil, se reunir com Dilma. E, segundo fontes, até amigo de Dilma conseguiu ficar. E olha que ficar amigo de Dilma, o cara tem que ser foda na diplomacia, viu, bicho? O cara é praticamente um Buda mesmo. Qual foi a dele? Um cara, ele é muito, muito, mas muito preparado mesmo. E justamente até onde vai o pensamento diplomático dele. Foi o que ele fez. Pegou todos os arquivos que tinha da CIA e do Pentágono relacionado ao apoio americano ao golpe militar de 64 aqui no Brasil, botou tudo embaixo do braço e veio aqui oferecer para Dilma entregar para a Comissão da Verdade, né, que tinha sido recentemente instaurada, né? Aí Dilma, como uma boa militante, abraçou logo o caba, né? Ficou logo com os olhos brilhando, né? O caba já ganhou o perdão. Foi ou não foi? Diga aí se as animosidades depois dele vir aqui não foi. E ela ficou tão embasbacada com um velhinho lá que dizem fontes, que eu vi aí em alguns veículos de imprensa, quando não faz propaganda, porque ninguém patrocina a gente. Boa. E cerca de 2 em 2 meses eles se comunicavam, se falavam por telefone e tudo mais. Eu até imagino a conversa por telefone de Dilma com aquele inglês dela, o Happy Birthday to you. Mas eu acho que tinha alguma coisa, não é só ir alguma coisa daí. Mas que isso representa também uma coisa boa para o Brasil, porque eles não são de esquerda, e pelo o histórico de protecionismo que os democratas têm, meu compadre, vai piorar em muita coisa para o Brasil. E muito. Mesmo se Bolsonaro cair, não vai melhorar. Isso é fato. Vai ter que ter uma mudança grande na diplomacia. Daqui vai ter que voltar a ser o que era, que sempre foi um corpo diplomático que sempre teve um papel, principalmente de neutralidade, de isenção, e na hora de conflitos como tipo Palestina e Israel, o Brasil sempre teve uma participação na questão de sempre buscar o tratado de paz, de reconhecer a Palestina como um Estado independente e tudo mais. Para voltar a ser o que era, meu compadre, da posição internacional que o Brasil tinha, até para tanto, eu acho que pouca gente... Isso é um trabalho mais interno, no caso, né? Do que a gente tem que voltar, vai ter que reestruturar o Itamaraty totalmente, que ocorre que é impossível o governo, mas coisa que quase ninguém sabe, que é reconhecido como o maior embaixador da ONU foi aquele Sérgio que morreu lá em Bagdá, no Iraque. O cara tem homenagens a ele lá no prédio da ONU, todos os diplomatas sempre falam dele, diz que o cara era o tampa de cruz, como se dizia aqui antigamente.
Aí quem achar que Biden e o Partido Democrático é de esquerda e que mesmo que entre um governo de esquerda aqui vai melhorar, não vai. Até Não. porque o tapado, como eu estava voltando pro começo, o tapado do Bolsonaro achou que babar Trump e se achar amigo de Trump, que um louco, um megalomaníaco narcisista daquele também, feito aquele laranjão, ele lá tem amigo, cara. Ia conseguir alguma coisa nesses dois anos de Bolsonaro no poder. O que foi que Trump fez para o Brasil? Virou as costas, aumentou o imposto. Então, sobretaxou o alumínio, sobretaxou o minério de ferro, impôs uma porrada de sanção para os produtos agrícolas brasileiros de entrada lá nos Estados Unidos. E, além de tudo, ainda tirou não sei da onde um acordo em que o Brasil ficou-se obrigado a comprar milhões e milhões de litros de etanol deles lá, que é feito do milho, sendo que nós somos o maior produtor de etanol de cana-de-açúcar, tá ligado? Mas você compra algo, você importa algo de algo que você tem em abundância. É um negócio assim, um absurdo, cara. Absurdo. Bolsonaro não era pra ser empichado, não. Ele era pra ser. Era pra ser chibateado em praça pública. Pela burrice. Pegava aquele chapéu de burro dos moleques, antigamente, aquelas palmatórias de madeira. Torturador. Igor disse que o Laranjão não tem amigos. Assim, ele tinha um amigo. Era Jeffrey Epstein, mas ele morreu, né? Aí Pois ficou é. sem amigo. Pronto, aquele areia era chapa dele mesmo. Rapaz, assim, o pleito eleitoral de 2018 no Brasil mostrou o seguinte, que a gente não tá na democracia porque a gente tá muito vulnerável. A democracia brasileira, ela é muito jovem e as instituições estão sendo testadas, né, a todo momento. Então, você vê, eu tava assistindo ontem uma entrevista de Glenn Greenwald, que ele era do Intercept, né, que ele saiu, e ele tava falando justamente isso, que nos Estados americanos essas instituições já são bem consolidadas e as pessoas sabem que não vai haver ele não é louco, assim, de não reconhecer o resultado das eleições e disser que não vai sair e pegar e colocar o governo, colocar os militares contra a sociedade civil. Mas o Brasil, há bem pouco tempo atrás, até 85, a gente vivia uma ditadura, né? E a gente tem um cara aí, tem um presidente que flerta ao sol do meio-dia com uma ditadura, com autoritarismo. Então, realmente, se você for pensar direitinho assim, a gente não tá... Eu acho que a gente não tá tão bem assim. As instituições, de certa forma, são sólidas, mas não são tão sólidas assim. Mas eu vejo a gente... o que a gente deve esperar é o seguinte, é acreditar, na minha concepção, é ter esperança que esse problema que a gente vive hoje, com esse maluco aí ocupando a presidência da República, vai passar e vai entrar as pessoas realmente sérias. Eu digo assim, não estou falando nem que não são corruptas, mas as pessoas mais sérias, mais políticas, vamos dizer assim, e vão conseguir tocar uma agenda mais liberal, mais progressista, que o país realmente consiga sair dessa inércia, né, que a gente tá. A esperança e a rainha da Inglaterra são as últimas que morrem. Pois é. Na concepção de termos uma democracia, nós temos. Isso aí Agora, quanto tempo nós vamos conseguir mantê-la, justamente por causa da fragilidade que existe nas nossas instituições, é o ponto. E assim, com a falta de discernimento do nosso povo, infelizmente, tem pessoas querendo extremismos quando elas nem sabem que esse extremismo pode se virar contra elas. Ah, mas eu sou trabalhador, não se iluda com isso não, meu amigo. Na hora que você der um poder a mais para quem está armado, se sobrepor contra o que ele acha que é errado, você vai ser errado se discordar dele. Então, é um ponto, nós estamos num momento chave. Não podemos pensar que nossa democracia é uma rocha inquebrável. Não, ela é frágil, ela existe, mas é frágil. E se não for cuidado, a gente pode voltar assim a viver uns tempos de trevas que ainda não vivemos, né? O que a gente vê tem muita palhaçada, mas que estamos num ponto assim que a palhaçada pode deixar de ser algo tosco, engraçado, não engraçado, para se transformar em algo perigoso. É meu ponto de vista, é sobre isso. Assim, no que se refere à democracia propriamente dita, eu acho que o ponto que une a experiência brasileira e americana é justamente o presidencialismo. E não pense que Trump também não é um pretenso golpista.
Porque, a rigor, o que ele tá fazendo lá, o que foi que ele... Primeira coisa que ele se levantou. Antes até da votação, o que foi que ele fez? Os Correios de lá são um estatal, da mesma forma que o daqui é. Ele mudou o presidente da empresa e toda a diretoria, já na intenção dele fraudar as eleições. É tanto que sumiu votos, ainda sumiu votos dos Correios em vários estados lá. E o FBI até abriu investigações para isso. E o engraçado é que quando ele viu que a coisa ia perder, o que foi que ele fez? Sem ter prova nenhuma, sem ter nem sequer indício para apresentar, ele atacou os votos pelo correio. Que sabidamente sempre a maioria que votou pelo correio lá foi democrata. Com a pandemia, quem estava mais do lado da razão, acompanhando a ciência, fazendo isolamento, a quarentena, eram a grande maioria também democrata. O que é que o cara vai em rede de TV americana, a ponto de ser, nas 4 maiores emissoras, ser cortado o pronunciamento dele para os âncoras dizer que ele estava mentindo, que aquelas informações dele eram infundadas, que ele não tinha prova daquilo que ele estava dizendo e que ele estava atacando a base da democracia. Ele está atacando o voto. O voto é a base da democracia. A democracia é a representação. Trump sempre votou pelos Correios, cara. O domicílio eleitoral dele é na Flórida. Ele sempre votou pelos Correios. Ele nunca saiu dos Estados Unidos, de Nova York para votar. Só existiu um Trump lá nos Estados Unidos, porque o governo de Obama foi fraco. Aqui só existiu um Bolsonaro por causa da patifaria que o PT fez. Parafraseando o Ciro Gomes. Por causa das patifarias que eles fizeram, das corrupções. Aí, meu compadre, isso é um sinal de fraqueza. Não se vota. Não. Aí você entende quando os pais da democracia americana pensaram nessa questão da representação e da eleição pelos delegados, não pelo voto direto, porque justamente o medo desse comportamento de manada que o povo tem. Aí deixa que aconteceu da mesma forma, né? A ideia, em síntese, foi boa da mesma forma que daqui também. E lá é muito mais difícil de mudar do que aqui. Aí isso aí é uma vantagem nossa. Poucos são os pontos da nossa Constituição, que são as cláusulas pétreas, né, que não podem ser alteradas sem ter uma nova Constituinte, né? Lá nos Estados Unidos, para mudar o sistema eleitoral lá é praticamente impossível. A Constituição americana só pode ser alterada por via proposta de emenda à Constituição, como aqui. Só que aí a proposta de emenda à Constituição tem que ter ampla maioria na Câmara e no Senado lá, em 2 votações, como funciona aqui. Só que tem que ter maioria nas câmaras de todos os estados americanos. Só muda se todos os estados concordarem. Aí você acha que aquele meião vermelho, quando você olha o mapa eleitoral americano, aquele meião vermelho típico republicano, vão querer mudar esse sistema? Não vão, cara, porque se eles mudarem, dos anos 70 para cá, pouquíssimas foram as vezes que os republicanos ganharam no voto popular. Pouquíssimas foram as vezes. Aí, cara, os caras praticamente iam matar o partido. De 10 em 10 anos é feito aqui. De 10 em 10 anos ia se eleger um republicano lá. De 12 em 12 ia ser raríssimo, né? Ia ter um domínio democrata muito maior. Da mesma forma que na redemocratização aqui, houve um certo tempo de domínio da social-democracia, né? Que outra malandragem que Lula empurrou na cabeça do povo, né, como bom populista, né, incutiu na cabeça do povo uma mentira de que o PSDB é um partido de direita, mas não é e nunca foi, cara. Nem vai Primeiramente, Fernando Henrique é um sociólogo conhecido no mundo todo. O cara é especialista em Max Weber. Quem conhece a obra de Max Weber sabe que ele é qualquer coisa, menos alguém de direita, né? 8h05 aqui no Minuto Touro de Ouro. Teve uma... Eu acompanho, esse cara ele é fantástico. Pablo Spire. A equipe de 28 observadores internacionais convidada pela administração Trump para checar o processo eleitoral americano, não encontrou nenhuma evidência de fraude sistêmica que pudesse mudar o resultado da eleição. Eles continuam acompanhando vários estados, entre eles Michigan e Geórgia. Ou seja, aceita que dói menos.